Eis aqui a mensagem do Senhor e a palavra lida pela própria Igreja de Deus. E nós estamos diante de um texto maravilhoso, a qual muitos de nós conhecemos já desde a infância. Nós somos então ensinados sobre esse texto, sobre Elias, diante dos 450 profetas de Baal. Mas antes, irmãos, nós sabemos que o ano de 2022 passou, né? O ano passou, mas o ano passou, mas ainda ficaram muitas lembranças do ano que passou. Por exemplo, as lutas que nós tivemos, né? As batalhas, né? As dificuldades que nós tivemos o ano inteiro, né? Nós tivemos dificuldades, tivemos lutas, lutamos bravamente junto com o Senhor. Algumas das lutas nós vencemos, outras ainda permanecem para esse ano, mas nós temos fé em Deus e pela graça dele que vamos conseguir também vencer as batalhas que ainda restam a gente vencer, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, a gente trabalhou bastante, né? Ficou exausto, cansamos algumas vezes nós ficamos tristes, abatidos, mas o Senhor nos confortou e nos colocou de pé. E hoje nós estamos aqui no começo de mais um ano, para mais uma jornada, para mais um ano poder estar fazendo a sua vontade, guerreando e batalhando. E esse texto ao qual nós acabamos de ler é o texto que fala sobre o profeta Elias, né, irmãos? O profeta Elias, quem já não ouviu falar desse profeta de Deus, profeta que exerceu seu ministério no Reino do Norte, né, irmãos? Ali foi profeta, a gente sabe que as tribos houve a divisão, então houve o Reino do Norte, o Reino do Sul, mas então Elias tem o seu chamado e o seu ministério exercido no Reino do Norte. Então ele ali estava para fazer a vontade de Deus, porque o profeta era o quê, irmãos? O porta-voz de Deus na terra. Então ele veio para ser usado por Deus. E no ano 874 a 852 a.C., que ele exerce esse ministério, nós não temos muito na palavra a respeito sobre a família de Elias, né, irmãos? Elias é alguém enigmático com relação à sua família. Nós não temos parentesco, genealogia, ele não tem, mas o que ele tem, o que nós sabemos é que ele é de Tisbe, né? O Tisbita, uma região pouco povoada de Gileade, mas que tem proeminência, porque é de lá que vem o profeta Elias, o profeta que exerceu muitos prodígios e maravilhas, fez pelas mãos do Senhor, é claro, né, irmãos? E ele estava ali em Tisbe, poucas pessoas habitavam, mas a única coisa que nós temos é sobre o seu nome. O seu nome é Elias, mas o seu significado significa o quê? O nome de Elias, irmãos? Javé é Deus, ou o Senhor é Deus. E isso é suficiente para nós, porque de fato o Senhor é Deus, né, irmãos? Deus é Deus nas nossas vidas e continuará sendo para a sua glória. Mas, irmãos, ele é muito respeitado, não somente por nós cristãos, e toda a comunidade cristã respeita o chamado e o ministério de Elias. Não somente isso, mas os judeus, a comunidade judaica o respeita bastante, pois Elias fez muitos prodígios, né, irmãos? Fez muitos prodígios e sinais, é claro, pelas mãos do nosso Deus. Mas ele, irmãos, está aqui, tem proeminência no seu ministério a partir de 1 Reis, agora, mais precisamente, o capítulo 18, os outros atrás também tem algo que ele faz, muitos prodígios, muitas situações a qual ele está inserido. Isso não só nesse capítulo que nós acabamos de ler, mas no 17, no 16 também existem situações. Perceba que ele, irmãos, era alguém íntimo de Deus, capaz de falar alguma coisa e acontecer. Veja, por exemplo, quando ele se manifesta e diz, olha, sobre a minha palavra não vai chover em Israel. E de fato acontece. Aconteceu. Isso só faz quem tem intimidade com Deus. Isso só faz quem tem algo com Deus, quem tem relacionamento com Deus. Isso é oriundo de muito esforço também, irmãos, de muita dedicação ao Senhor nosso Deus. Perceba que nos capítulos anteriores, quando ele diz que não iria chover, e não choveu mesmo, né? Dali a provisão faltou, então através dele dizer não vai chover sobre a minha palavra, ficou muito tempo Israel sem chuva, né, irmãos? Não choveu, e Tiago fala que foram 3 anos e 6 meses que não choveu sobre a face da terra, pela palavra de um homem,
pela palavra de um profeta de Deus. Veja o tamanho da intimidade de Elias com Deus. E ele diz ainda mais, quando a fome e a miséria chegaram, então faltou por causa da falta de chuva, não existia como a chuva cair, porque nos tempos antigos as pessoas, irmãos, dependiam do quê? Da agricultura, da lavoura. Então, eles dependiam daquilo que a terra dava. Então, se não chovia, não tem como plantar, não tem como colher. Então, consequentemente, não tem alimento. Então, a seca vem, a fome vem, a carestia vem. Então, tudo isso acontece nesse meio termo, no capítulo 16, 17 até o 18, ao qual nós estamos lendo. Perceba que quando, então, isso acontece? Pela palavra do profeta. Então Deus designa ele, olha, Elias, vai a tal lugar, vai a Querite, porque ali vai ter água para você beber. E não somente isso, vai ter também, eu ordenei quem? Os corvos, então, para te alimentar. Os corvos, então, iriam até Elias 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Levar o que, irmãos? Carne e pão, né? Levar carne e pão para ele 2 vezes por dia. Olha só o cuidado de Deus sobre o profeta de Elias. Então, é alguém que tinha intimidade com Deus, era alguém que tinha relacionamento com Deus e que falava e acontecia pela palavra que ele dizia no nome do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Perceba que quando falta, então, água no ribeiro, Deus dá para ele mais uma direção. Então, Elias sai daí e vai, então, a Sarepta de Sidom, porque ali eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Uma viúva, percebe, irmão, que não tinha nem para ela e nem mesmo para o seu filho. Perceba que quando eles se encontram, ela está com 2 gravetos na mão. Para o que, irmãos? Para fazer a última refeição. O pouco de farinha que sobrou e o pouco que azeite, ela fazia a última refeição e esperar a morte chegar. Perceba? Então, mas aí Deus manda, vai até ela, porque eu ordenei e ela vai te sustentar. Então, o que acontece? O milagre, mais uma vez, acontece. O que acontece? A farinha da panela se multiplica. E o azeite também da botija também se multiplica. Ele diz, olha, não vai faltar farinha na tua panela, nem o azeite na botija, até que a chuva venha novamente sobre a terra. Olha só, irmãos, os cuidados que Deus tem sobre o profeta de Deus, profeta Elias. Mas Elias foi provado, irmãos, muitas vezes. Como, por exemplo, depois que isso acontece, esse milagre, o filho daquela viúva morre. Ele adoece e depois morre. Então Elias ali está e aquela viúva vai ali cobrar Elias de algo. E o que Elias faz? É claro, ora a Deus, vai ali ao seu aposento, que ele está hospedado na casa daquela viúva. E ali ora a Deus, e no mesmo instante o menino ressuscita novamente. E ali, irmãos, mais um milagre, um prodígio, um sinal feito por Elias. Ali, é claro, mais uma vez dizendo, pelas mãos do nosso Deus. Mas, irmãos, nesse tempo a fome continua a acontecer. Perceba que agora nós estamos em uma situação no capítulo 18. Nós lemos, mas Elias disse que não iria chover sobre a sua palavra. E a fome continua. Nesse meio tempo, há um tempo aí corrido. Há um tempo, mas a fome continua. E principalmente, irmãos, Elias, eu esqueci de dizer, ele está vivendo em um tempo onde a idolatria reina em Israel. A idolatria e a apostasia estão totalmente inseridos em Israel, justamente nesse tempo que Elias exerce o seu ministério. É exatamente por isso que Deus quer fazer o povo retroceder para ele, porque a idolatria está imperando. Isso a gente sabe que Deus, irmãos, não divide a sua glória com ninguém. Então, ele vai provar o povo. Eu vou falar, Elias era o porta-voz de Deus. Fala que não vai chover e não choveu. Então, consequentemente, a fome veio. Vamos ver se o povo, assim, eles vão ver e vão se render aos meus pés. E ele queria isso, esse era o objetivo. Deus, então, vai provar o povo ali no Reino do Norte. E aí, perceba, irmãos, que nada acontece. O povo permanece idólatra. O povo permanece na sua dureza de coração e não quer aceitar isso, porque a idolatria era de sobremodo, o engano estava imperando ali em Israel. Então Deus, ele precisa mudar, porque ele é misericordioso demais. Deus é bom demais, irmãos, para com o seu povo e para conosco também. E aí ele vai mudar de estratégia. Então o que ele faz? Elias, se apresente a Acabe. E ali diz para ele, olha, se o problema é o povo estar obedecendo aos falsos profetas, vamos fazer o seguinte, Elias. Vá lá, Acabe, peça a ele, convoca o povo, vamos até o Monte Carmelo. E lá nós vamos ver quem é o Deus de verdade.
Quem é o Deus que é verdadeiro de fato? Então há um desafio, a qual nós acabamos de ler, irmãos. Elias e os profetas de Baal. O que acontece? Então Acabe faz conforme Elias pede. Convoca todo o povo, inclusive os 400 profetas de Baal, e no Monte Carmelo, para então ali realizar esse desafio. Mas a fome estava cada vez mais ali apertando, então precisa de algo. Então, se o povo não obedece, se o povo não muda de ideia com relação à adoração a Deus verdadeiro, então vamos fazer então isso. Se eles estão adorando a Baal, vamos fazer então, ver se Baal realmente é de fato Deus verdadeiro. Então convocou isso, Acabe faz, olha só no versículo 17, convoca ali, antes do versículo 17, convoca então o povo e vai até o Monte Carmelo, então ali se encontrar todo o povo, inclusive os falsos profetas, os profetas de Baal. E Elias não tem medo de falar, ele aproveita o momento, porque o profeta ele precisa falar, irmãos, o profeta verdadeiro ele fala. Perceba que no versículo 18 está todo mundo já no Monte Carmelo, reunido já, pronto para ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então Elias não perde a oportunidade, no versículo 18 ele chama todo o povo e diz, olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ora, se é o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu, porém, o que acontecia, irmão? O povo ficava em silêncio. O povo ficava sem dizer uma sequer palavra. O versículo 18 diz, irmão, isso significa a dureza de coração que eles estavam. Isso significa, irmãos, todo o sentimento, a divisão que eles estavam naquele momento, porque a influência dos profetas de Baal era gigantesca sobre eles. A influência que os profetas colocaram sobre o povo era sobremaneira muito grande. Então eles estavam divididos. E Elias faz exatamente essa pergunta simples de ser resolvida, de ser respondida. E ele fala, olha, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se é Deus, o Senhor é Deus na sua vida, segue-o. Se Baal, então segue-o, deixe. Então vocês não podem ficar divididos. Vocês precisam tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada agora. Mas, irmãos, perceba que como o engano estava instaurado ali naquela região em Israel, né? O engano estava instaurado, irmãos. E a gente sabe, e a gente, pelo que a gente encontra na palavra, irmãos, o engano, ele também chama as trevas. Perceba que todas as vezes que tem engano, as trevas estão juntas também. Olha só, o engano era de sobremodo em Israel, irmãos. Então, perceba que a influência dos profetas e da corte também, que também era idólatra, estava seguindo aos deuses em Baal. Perceba que quanto mais engano, irmãos, mais trevas. A palavra está recheada de passagens que fala que quando um povo é enganado, as trevas se proliferam, as trevas cada vez mais são maiores. Eu digo trevas é o nosso adversário, o inimigo, cada vez mais se aumenta, se avoluma. E essa, irmãos, é a nossa preocupação e tem que ser a minha, a sua preocupação, de que o engano, irmãos, se tome conta de tal maneira dessa nação e do mundo que não há mais como as pessoas discernirem o que é certo, o que é errado. Que o nosso medo e a nossa preocupação, ela passa por isso, porque, irmãos, se o engano cada vez mais se enraizar no mundo, irmãos, eles não vão ter como ter condições de sair desse engano, desse lamaçal. Nós temos o exemplo de Gadara. Perceba o que aconteceu em Gadara, no Novo Testamento, onde Jesus vai àquela cidade. O que acontece? Quantos demônios tinha naquele homem, irmãos, naquele jovem? Uma legião, né? Uma legião estava possuindo uma só pessoa, em Gadara. Imagine o restante daquela cidade. O engano ali em Gadara era extremamente muito grande, irmãos, ali. Por quê? Perceba que quando Jesus faz uma obra na vida daquele homem, liberta ele de todos aqueles demônios, de todas aquelas legiões que estavam sobre ele. Ele está agora são, com roupa, todo normal, ali sentado. Mas o que as pessoas fazem com ele depois, em Marcos capítulo 5, depois leia, as pessoas pedem a Jesus para se retirar daquele local. Significa que algo bom que Jesus fez, para eles não foi bom. Tamanho o engano que estava naquela região e naquela cidade. Então, algo que Jesus faz de bom para alguém em uma cidade, para uma pessoa,
quando aquela cidade está instaurada no engano, enraizada, irmãos, totalmente comprometida com o engano, as trevas cada vez mais elas vão incomodar, elas vão ser mais incisivas, a opressão, irmão, será maior. E é por isso que está acontecendo com aquela cidade em Gadara. Imagina que Jesus então instaura a vida daquele rapaz, daquele homem. Mas o engano era muito grande, irmãos, naquela região, para que aquelas pessoas pudessem entender o que Jesus tinha feito. Então, elas estão enganadas, e quando está no engano, já perderam o senso de saber o que de fato é bom, ou o que é errado, ou o que é certo, ou o que é verdadeiro, ou o que é mentira. Então, eles perderam totalmente, então eles ficam com o engano, e ali as trevas se proliferam. E então, irmãos, é muito complicado isso, irmãos. Por quê, irmãos? Isso é difícil. E é o que tem acontecido no nosso meio. O engano tem imperado, não é? Como o engano, irmãos, tem estado nos nossos dias. Como o engano tem se proliferado ao nosso redor, ao nosso convívio, irmãos. Como a gente vê nítido o engano das pessoas. Como as pessoas estão enganadas, irmãos. Então, irmãos, há um nível de preocupação que precisa haver entre eu e você para com as pessoas do mundo. Porque, irmãos, o engano, ele cega. O engano faz a pessoa errar e tropeçar. E se estiver no engano, cada vez mais enraizado, irmãos, cada vez mais as trevas vão proliferar. Cada vez mais as trevas vão se permear e vão fazer com que aquela pessoa fique enganada, permaneça acorrentada pelas garras de Satanás, permaneça sofrendo, permaneça nessa posição caótica, irmãos. Mas, infelizmente, isso que tem ocorrido, que nós venhamos cada vez mais orar pela essa nação, para que realmente, irmãos, esses níveis de engano cheguem de tal modo que não haja mais situação, não haja mais como resgatá-los, porque o engano é de sobremaneira grande nesse país. Percebam, irmãos, então, a diferença, exatamente o que acontecia em Israel. É isso, irmãos, o engano. O engano estava de sobremodo grande ali em Israel. Por isso, Elias precisa perguntar, olha, quem vocês vão escolher? Baal ou o Senhor? Mas eles nada respondem. Ficam quietos, em silêncio, porque, irmãos, eles estão divididos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, também. Mas o combinado era o quê, irmãos? Todos sabemos a história. O Deus que respondesse com fogo, esse seria chamado de Deus, não é? Era o Deus verdadeiro. Então, tudo pronto, tudo arrumado, nós sabemos o que aconteceu. Primeiro, Elias dá a vez para os profetas de Baal. Façam então vocês. Então, de manhã até o meio-dia, eles clamaram ao Deus Baal, para que vesse então se acontecia isso, se o fogo descesse do céu e ali consumisse o holocausto. Mas não aconteceu, irmãos. E a gente sabe o que aconteceu de fato, né? Deus respondeu a Elias. Então Elias ora a Deus e quando ele para de orar, no exato momento desce fogo do céu e ali consome todo o holocausto, né, irmãos? E ali grande é o sinal de Deus na vida das pessoas. E aí o versículo 39 diz o que aconteceu. O povo todo vendo, o que eles fizeram, irmãos? Caíram os seus rostos sobre o chão ali, caíram e sobre os seus rostos disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Curioso que é o próprio significado do nome de Elias. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Mas o povo, irmão, no calor da hora, no calor do momento, eles estão dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, diante de um sinal notório, do milagre que ali que faz, Deus faz das mãos de Elias. E em seguida, consequentemente, nós lemos que a chuva que já não vinha há um bom tempo acontece. Então, logo em seguida, o servo, o moço de Elias, vê uma pequena nuvem, embora seja pequena, igual a mão de um homem, né? A chuva vem de sobremodo e ali cumpre mais uma vez. O povo acredita em Deus, fala, só o Senhor é Deus e a chuva vem. Então, acaba a carestia, acaba a seca. Então, a provisão pode chegar novamente na mesa de Israel. Mas, irmãos, perceba que, de seguida, Elias dá um fim nos profetas de Baal, acaba com todos, né? E ali depois em seguida a chuva vem, tudo maravilhosamente bem, o povo reconhece Deus. Mas irmãos, não foram todos, né? Não foram todos que reconhecem Deus como Deus. Aqueles que influenciavam Israel, principalmente esses, irmãos. Perceba que Acabe, agora, ele não perde tempo. O rei Acabe, na sequência do texto, se você for ler, no capítulo 19,
Ele não perde tempo. Ao invés de ele estar com os joelhos dobrados e se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão por tudo aquilo que eles fizeram a Israel. Não, ele não perde tempo. O que ele faz? Ele vai correndo contar a sua esposa, que era a princesa ali, a rainha, né? Que era sua esposa, Jezabel, hein, irmãos? Ele vai direto, não perde tempo. Ele vai, ó, versículo 19, capítulo 19, versículo 1, ó. Então ele acaba e faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram os profetas à espada. Então, de vez de Acabe continuar prostrado, de vez de Acabe continuar adorando, olha só, o Senhor é Deus, não, ele ali parece que não está feliz. Ele então vai diretamente contar a Jezabel o que Elias fez no Monte Carmelo e principalmente como Elias matou os 450 profetas de Baal. Então, irmãos, perceba que não há arrependimento em Acabe, muito menos não há um quebrantamento no seu coração. Ele está ali para, então, levar as informações para Jezabel. Jezabel, a gente sabe, irmãos, que era uma sacerdotisa de Baal, né? Jezabel é uma sacerdotisa de Baal, uma agente das trevas, irmãos, porque perceba que Baal não representava apenas um ídolo, mas ele representava, irmãos, as trevas. E Jezabel cultuava as trevas, queridos irmãos. Cultuava as trevas, era sacerdotisa ali de Baal. Então perceba o nível de espiritualidade, o nível de batalha que está acontecendo. E Jezabel também, ela não se arrepende, queridos. Não há quebrantamento, muito menos gratidão. O que há nela é sentimento de raiva, de o desejo de se vingar-se. Jezabel, irmãos, ela estava ali em uma posição muito maior do que Acabe, porque ela mandava em Acabe. Embora Acabe fosse rei, Jezabel é quem dava as coordenadas, porque, irmãos, ninguém fazia nada em Israel sem a anuência de Jezabel. Perceba o nível de influência de Jezabel sobre o povo. Então era de sobremodo grande, irmãos. Por isso há um medo. As pessoas tinham medo de Jezabel. O povo tinha medo, porque ela, irmãos, ela era muito ruim, uma pessoa ruim. Então Jezabel está ali. O que ela faz? Ela recebe a notícia de Acabe, mas ela em seguida o que ela faz? Manda mensageiros de volta para Elias. E aí qual que é a mensagem que ela manda para ele? O versículo, onde nós estamos no capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel manda um mensageiro a Elias. O que ele diz? Assim me façam os deuses. Olha a mensagem que ela manda para Elias. Assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, veja como ela era ruim, irmãos. Ela promete fazer pior do que Elias fez com os profetas de Baal. Então perceba aqui, irmãos, o que está acontecendo. Uma autêntica princesa da iniquidade, ela era agente das trevas. Então manda dizer para Elias, olha, que os deuses me façam outro tanto se de certo amanhã, Elias, eu não der cabo da sua vida. Então perceba a ameaça que se faz a Elias. O mensageiro entrega a mensagem para Elias. Irmãos, entrega ali aquela mensagem. E nós vemos, irmãos, que a raiz do problema continua sendo o engano. Porque Jezabel não se arrepende tão certo depois de ver um sinal de Elias, Acabe muito menos. E aí parte do povo também se arrepende, mas isso não vai demorar muito, porque o povo ele é muito estável, o seu coração é enganoso, então eles vão voltar para a idolatria. Então perceba, queridos irmãos, o que está acontecendo. O engano que existia em Gadara existe em Israel no tempo de Elias. O reino do norte está totalmente comprometido com o engano. E se tem engano, as trevas cada vez mais se avolumam. E a raiz do problema está aí, irmãos, no engano. Onde há um engano, as trevas reinam. Onde há um engano, o inimigo ganha terreno. Então, irmãos, perceba a situação que Israel se encontra. Diante dessa situação caótica, diante de uma situação e um cenário cada vez mais tenebroso, irmãos, o que Elias faz? No versículo 3, nós temos a informação de que ele faz. Ele vai, olha, ele se levanta para escapar com vida. E aí ele vai. E ele chega a Berseba, que é de Judá, então ele vai para outro território, o território de Judá. E ali, irmãos, deixa ali o seu céu. Porém, ele continua a caminhar para o deserto. Continua a caminhar sozinho, então. E aí, irmãos, perceba o que ele faz. Elias, irmãos, trabalhou muito.
Elias teve um trabalho muito árduo. Elias, para ter essa intimidade com Deus, ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão de muitas coisas, irmãos. E então, ele agora está triste e frustrado. Por quê? O objetivo que ele tinha, junto com Deus, com o Pai, era qual? Era fazer o povo retroceder, era fazer o povo se voltar novamente para Deus, para o Deus verdadeiro. Isso não acontece. E quando isso não acontece, Elias recebe a mensagem de Jezabel, e agora o que ele faz? Ele vai embora. Ele vai primeiro para Beceba, que é de Judá, deixa ali o seu servo. Depois ele vai para o deserto, o caminho de um dia. E ali fica debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore muito grande, irmãos, que é capaz de produzir uma enorme sombra. Os viajantes passavam pelo deserto, todos os viajantes que passavam ali descansavam ali naquele zimbro. E Elias está ali agora. Está ali, irmãos, cansado, frustrado também. Está ali porque aquilo que ele tanto desejou, aquilo que ele tanto quis, o bem de Israel, não aconteceu. Pelo contrário, ele recebe a ameaça de Jezabel de morte. Ele recebe também o apelido e o nome de perturbador, porque quando ele se apresenta a Acabe vai ironicamente até ele e diz: olha, você que é o perturbador de Israel. Então, irmãos, alguém que quis somente o bem do reino do norte de Israel, agora está fugindo, está indo embora. Não conseguiu fazer aquilo que ele queria. E o objetivo dele, qual de Deus era, irmãos? Restaurar Israel. Restaurar o altar, que perceba que estava quebrado quando ele vai fazer o sacrifício a Deus. Ele precisa consertar o altar. Significa que o povo havia esquecido Deus já de muito tempo. Já havia esquecido Deus há muito tempo, então Elias precisa restaurar o altar para fazer o sacrifício. Mas mesmo assim Deus responde com fogo na mesma hora que ele ora. Mas irmãos, perceba, queridos irmãos, a reflexão para nós nessa manhã e a mensagem. Elias trabalhou bastante. Elias fez tudo o que Deus queria. Elias estava ali pela vontade de Deus. Mas irmãos, ele, através dessa frustração que ele teve de não conseguir atingir o objetivo, ele fica frustrado, triste e abatido. Ele fica num momento depressivo da sua vida. Então ele está debaixo de um zimbro, dormindo. E mais para frente você vai ver que ele vai pedir a morte para o Senhor. Por não conseguir, irmãos, conviver com a decepção, a frustração que era grande. Porque, irmãos, há uma dedicação muito grande, há um esforço muito grande de Elias para que aquilo pudesse dar certo. Irmãos, o ano de 2022 foi muito difícil para todos nós. Foi de muito trabalho, foi muito árduo. Nós trabalhamos em várias frentes, né? E não somente nós, mas todo o ministério. Perceba que, através do pastor Ala, ele continuava viajando as regiões para, então, formar igrejas, irmãos. Ele continua nessa sua jornada que Deus deu para ele, para continuar a formar igrejas. E ele continua, do ano de 2022 ele continuou fazendo isso. E, irmãos, uma dificuldade muito grande, porque ele deixa tudo para trás. Deixa sua família, os seus filhos, é claro que vai com a sua esposa, mas os seus filhos estão. Deixa tudo e vai seguir o chamado de Deus para a vida dele. Mas o frustrante que é, irmãos, para ele, com certeza, e para todos nós, é quando esse esforço é feito, a dedicação, o tempo, né, investimento de tudo, irmãos, é feito. Quando se vê que a congregação que é formada, ela deixa de existir. Pouco tempo. Perceba que há uma frustração, um sentimento de tristeza, irmãos. Então perceba, irmãos, o trabalho que dá da gente buscar a Deus, pastorar a buscar a Deus cada vez mais e viajar, deixar tudo, e daqui a pouco a congregação se desfaz, porque há pessoas congregando com a motivação errada, não congregando com a motivação correta, que é de adorar a Deus, de estar unidos, de viver cada vez mais os princípios da palavra, aguardando o retorno do nosso Rei. Então, irmãos, perceba como isso é frustrante também. O que dizer dos evangelismos em todas as igrejas, irmãos, que foram feitos, nós fizemos. Os irmãos que estiveram conosco sabem como foi difícil. Ver pessoas passando ao seu lado e sequer ali param para ver quem está falando. Então fazem como se a gente nem existisse, como se a gente nem estivesse ali. Então, irmãos, perceba a dedicação que nós
temos para com o reino, mas em contrapartida as pessoas, irmãos, nos tratam mal. As pessoas não têm o devido cuidado pela palavra, zelo pela palavra do Senhor. Quando não, poucas pessoas que querem oração, essas poucas pessoas querem somente a oração, mas não querem o Senhor na vida delas. E isso também nos chateia, ficamos frustrados. Isso acontece, irmãos, aconteceu no ano 2022. Perceba você mesmo na sua casa, na sua família. Quantas vezes em 2022 você não falou do Senhor? Quantas vezes você, no ano 2022, falou para os seus da importância e principalmente ser gratos pelo que Deus fez na vida deles em 2022? Nada faltou, a provisão de Deus chegou, né? A proteção de Deus era com todos, todos tinham saúde, né? As bênçãos do Senhor vieram sobre cada um deles. E nós, irmãos, apenas enfatizamos, olha como Deus tem sido bom para nós. Por que você não quer também esse Deus? Por que você não quer esse Jesus, servir a Ele? Né, irmãos? Tantos de nós no ano 2022 reforçávamos, incessantes, e muitas das vezes a gente cansava também, né? Muitas vezes a gente cansava assim, irmãos, como Elias estava cansado. E aí vem o abatimento, vem a frustração de que, por que Deus? Eu tenho falado tanto do Senhor para os meus e nada acontece. Do porquê, Senhor, isso tem acontecido? E aí você pensa, eu já não sou mais capaz de mudar então. As minhas palavras, Senhor, já não têm feito efeito na minha família. O que eu falo para os meus amigos já não tem sido mais importante e não há um efeito, porque em 2022 eu passei inteiro falando sobre Jesus, sobre como Ele é bom, sobre como os milagres que Ele fez na minha vida, na sua vida, né? E as pessoas ainda assim permanecem com seus corações duros ou ficam em silêncio, como o povo ali no Monte Carmelo. Nada sai das suas bocas. Quando não, as pessoas falam sim. Aqueles que estão à nossa volta vêm até nós, até mesmo zomba da gente, ironicamente, né, irmãos? Muitos dos nossos amigos, até mesmo família, já zombaram de nós. Mas zombaram, e ironicamente, assim como Elias se apresenta a Acabe e diz, olha lá vem o perturbador. Lá vem lá o crente, o cristão santo. Lá vem ele lá para tirar a minha paz. E aí as pessoas pensam que nós vamos tirar a paz delas, mas pelo contrário. O que mais nós queremos e desejamos é que elas sirvam o Senhor que a gente serve. O que mais nós queremos é que as bênçãos que o Senhor tem para elas e todo o potencial de Deus se cumpra na vida delas. Não é assim, irmãos? É o que nós sempre desejamos, é o melhor para os nossos e para os nossos amigos. Mas infelizmente, irmãos, a gente se frustrou tanto em 2022, porque nós não vemos nada acontecer. Pelo contrário, cada vez que a gente falava mais, as coisas parecem que voltavam-se contra nós, assim como Elias. Elias orou tanto pelo povo de Israel, Elias fez tanto pelas mãos de Deus, é claro, mas existe, irmão, humano ali em Elias. A palavra é maravilhosa porque ela não tem heróis na Bíblia, a não ser Jesus Cristo. Né? Não existe heróis na Bíblia, ela é maravilhosa a palavra porque ela não fala sobre heróis, irmãos, super-homens, super-mulheres, não. Perceba que Tiago fala sobre isso, exatamente sobre Elias. Tiago 5,17 diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Isso quer dizer que ele era sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas coisas que nós, irmãos, o mesmo cansaço. Ele cansava, ele também ficava frustrado quando algo não acontecia, como agora, o objetivo que ele queria não aconteceu. Então ele ficava triste, abatido e quase ali esgotado as suas forças por completo, desejando até mesmo a morte. Então ele é um ser humano como eu e você. O que fazia dele prodígios e milagres era as forças de Deus sobre ele. Né, irmãos? Assim como eu e você não temos nada, e nem força sequer, às vezes nós temos. Mas é o Senhor em nós que renova as nossas forças, né, irmãos? É Deus em nós que faz e acontece nas nossas vidas. Irmãos, então, queridos, para que a gente vá, então, finalmente nessa manhã, a mensagem do Senhor para nós, queridos irmãos, é essa. Que nós, irmãos, entendemos sim que 2022 foi árduo, foi difícil. A gente cansou de falar de Deus, a gente cansou de falar do amor de Deus. Mas a gente está cansado, e eu sei que você está cansado, porque muitas coisas aconteceram, muitas situações aconteceram, as pessoas nos frustram bastante, porque muitas vezes jogam pedra na gente,
As pessoas nos chateiam e nos deixam tristes. Mas, irmãos, Deus ainda conta com todos nós. Porque, irmãos, a gente sabe que o engano, como eu disse, está aí. O engano está aí, as trevas também automaticamente. Trevas e engano andam juntos. E para Israel, Deus designou Elias. Mas Elias hoje não está mais. Hoje o Senhor levanta homens e mulheres, vocês, os profetas e as profetas do Senhor, neste século, nessa geração. Irmãos, por mais que nós estejamos cansados, por mais que nós estejamos aí abatidos, porque nós ainda não vencemos essas lutas que vieram em 2022, ainda nós não conseguimos superar muitas coisas, mas aqui já aconteceu, o ano de 2023 começou, 2023 está aí, e o Senhor precisa de você, conta contigo, conta com você, porque você é o trabalhador dessa hora, você é o profeta de Deus, nesse século, nessa geração corrompida, nessa geração que está totalmente enganada, queridos irmãos. Então, irmãos, o Senhor conta com você. Você que acha que o teu ministério acabou igual Elias. Chegou o momento de eu descansar. Chegou o momento de eu ficar em casa dormindo e só descansando. Há momentos que a gente quer isso e a gente às vezes ora até a Deus. Deus, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, Senhor. Não dá mais. Porque todos os meus esforços não têm sido útil, não tem gerado nada, Senhor. Então, querido Deus, eu preciso ficar descansado. Eu quero descansar, Deus. Quantos de nós em 2022 já não pensou assim, irmãos? Deixar tudo para trás, deixar tudo e dizer a Deus, olha, eu só quero agora descansar. O zimbro para Elias era o descanso que ele precisava, que ele queria até mesmo um descanso, porque as forças dele já se esgotaram, então ele já queria a morte. Para mim não dá mais, Senhor. E quantas as vezes, irmãos, nós pensamos em 2022 que não dá mais. As minhas forças se foram, Deus. Já não consigo mais ter forças. E eu preciso então parar, porque até mesmo porque não tem sido feito o efeito necessário. O efeito que eu queria que acontecesse não tem acontecido. E aí, às vezes, nós pedimos ao Senhor, irmãos, também um descanso. Igual Elias agora aqui está pedindo ao Senhor. Mas, irmãos, o Senhor ainda quer nos falar nessa manhã que Ele necessita de você e de nós, de mim também. O ministério precisa de você. Deus precisa de você, irmãos. O seu chamado não acabou. O ministério que Deus colocou nas tuas mãos não acabou. O Senhor ainda conta com você, principalmente para esse ano de 2023. O Senhor quer que você, irmão, seja uma referência para esse mundo, para esta nação. Ele conta com você porque Ele deseja que você, irmãos, continue forte, firme nas mãos dEle. Mas, irmãos, o sentimento de cansaço continua. Eu sei que Deus conta comigo, conta com você, mas eu estou cansado, você também está. Então, existe mais esse problema para a gente resolver. E vamos, então, encerrar essa mensagem dizendo isso, irmãos. Que a gente cansou e esse cansaço ainda está conosco, né? Um cansaço que é difícil para sanar. Mas perceba que, da mesma maneira que Deus conta com a gente, Ele também dá o escape e a solução para o nosso cansaço. E está justamente no versículo 6, para a gente encerrar. Olha só o que Deus faz com Elias. Primeiro, ele acha que Deus não conta com ele mais, vai descansar no zimbro, mas Deus está incomodado com essa situação e não quer que Elias fique ali. Mas aí o que ele faz? Vai lá, usa o anjo para tocar em Elias. E aí Elias é tocado pelo anjo, irmãos. E aí ele diz para ele, olha, levanta-te, Elias, e come. Levanta-te e come, versículo 5. Elias achava que havia tudo acabado, havia tudo encerrado na vida dele, mas Deus contava com ele ainda para mais situações, para ser usado ainda mais pelas mãos de Deus. Então Elias está dormindo, mas Deus manda o anjo tocar e dizer, levanta, Elias, e come. Levanta e come, irmãos. Então Deus tinha mais alguma coisa com Elias. O ministério dele não havia acabado. Assim como o meu e o seu, irmãos, não acabou ainda. Deus ainda conta comigo e com você, irmãos. Há muito trabalho pela frente. Então Deus ainda tem planos para a sua vida, assim como teve para com Elias. Então, versículo 6, olha, ele olha e ao seu lado, na cabeceira, está o quê, irmãos? Sobre as brasas, uma botija de água e um pão cozido. Uma botija de água e um pão cozido. E ele, o que ele faz? Ele come. Ele come aquele pão e bebe
a água que está na botija, mas ele torna a deitar de novo. Então, olha só o cansaço de Elias. Está cansado, mas ele come uma vez e dorme. Mas em seguida, a palavra vai nos dizer mais algo importante, olha. Versículo 7. O anjo do Senhor torna mais uma vez e toca nele de novo, irmãos. E diz a ele, ó, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Então, meus irmãos, a solução para o nosso cansaço que a gente sente às vezes está no nosso Deus. Porque o alimento que Deus manda para Elias é literal, mas quem manda pelas mãos do anjo é o próprio Deus. Então, queridos irmãos, o que o Senhor hoje quer de nós, hoje, nessa manhã, é que as forças que nós não temos mais em 2022, queridos irmãos, nós encontramos nele. Porque é dele que vem toda a fonte de forças. É dele que depende tudo, irmãos, na nossa vida. Então, se há cansaço na sua vida, e nessa jornada, no início desse ano, você já se sente cansado, a solução está no Senhor, irmãos. A solução está em Deus. Mas Elias se alimenta de algo que foi provido por Deus. Elias se alimenta de algo que Deus o manda para ele. O que ele manda? Uma botija de água e um pedaço de pão cozido. E aí o Senhor diz, olha, coma e bebe, porque será longo o caminho. Irmãos, o caminho que nós temos nesse ano será longo demais. O longo significa de coisas difíceis, situações que a gente precisará, irmãos, do alimento cada vez mais do Senhor em nós. Você possa entender isso nessa manhã, irmãos, que o cansaço que nós sentimos, a estafa mental, somente o Senhor pode recuperar em nós. E nós temos muito trabalho nesse ano 2023. E o Senhor conta com cada um de vocês para ser essa referência, o sal dessa terra. Porque ainda não acabou, irmãos. Ainda o Senhor não veio nos buscar. Enquanto Ele não vem buscar a gente, nós precisamos, irmãos, estar focados, estar atentos, ser instrumentos usados por Ele nas suas mãos. Amém, queridos irmãos? Vamos ficar de pé nessa manhã. E a gente vai terminar esse culto, irmãos, essa pregação, essa mensagem, que ela possa adentrar o seu coração. Porque nós temos muitos desafios nesse ano. E é Deus quem renova as nossas forças. É Ele quem te sustenta, amados. É Ele quem vai adiante de nós nas nossas batalhas. Então você precisa confiar nele e somente nele. Amém, irmãos? Você é o profeta dessa última geração. E sendo assim, irmãos, grande será o desafio. Grandes serão as batalhas que nós vamos travar esse ano. O engano está tomando conta. Você está se proliferando cada vez mais. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. E qual é essa parte? 2023, irmãos, nós precisaremos continuar se alimentando de Deus. E onde está contido o alimento do Senhor? Na sua palavra. Elias se alimentava de algo que foi levado pelos anjos de Deus para ele. E o versículo 8 diz que com aquela comida e com aquela bebida, Elias continuou caminhando por quantos dias? 40 dias. Irmãos, um pão normal, uma água comum, por 2 vezes, te sustenta para 40 dias? Não tem como. Isso significa que esse alimento foi provido pelo próprio Deus para Elias. É espiritual, irmãos. Olha só. Então, irmãos, hoje o Senhor está dizendo que o pão cozido que Elias ali comeu e a botija na água, hoje para nós, é essa palavra. É a fonte inesgotável, irmãos, que está aqui. É aqui que está contendo, irmãos, tudo que nós precisamos para o nosso cansaço. A solução está aqui, o pão cozido e a botija de água está na palavra, queridos irmãos. Então, irmãos, que você possa em 2023 continuar se alimentando da sua palavra, da Bíblia que está na sua mão. Não perca de vista a palavra do Senhor. Continue se alimentando dela. Peça o discernimento do Espírito Santo de Deus que Ele dará a você. E ela será suficiente para alimentar a sua alma, para te dar mais forças e combustível para continuar 2023, para continuar nessa luta e nessa batalha e vencê-las. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, pedindo a Ele
para que nos dê forças e que nós venhamos continuar centrados na sua palavra, nos alimentando dela para a glória dele. Senhor Deus, eis-nos aqui, Deus. Ah, Pai querido, nós cansamos tanto, meu Pai, do ano 2022. Pai querido, há irmãos aqui entre nós que estão cansados, assim como eu, meu Pai. Senhor Deus, ó Pai, Tu sabes, meu Pai querido, que esse cansaço vem de longas jornadas, de batalhas, Pai querido, que nós travamos, Pai. Mas mais ainda por frustrações e decepções que nós tivemos, Pai. Por não ver, Pai querido, acontecer aquilo que nós queremos, Pai. Na vida daqueles que estão à nossa volta. Elias se frustrou, meu Pai, porque não conseguiu ali, Pai querido, realizar aquilo que o Senhor mesmo queria também. E nós também, meu Pai, nessa hora e nesse ano que passou, Pai, nós queríamos que algumas coisas acontecessem, como por exemplo, meu Pai, a salvação dos nossos familiares. Que eles viessem, meu Pai, a conhecê-lo, não somente conhecê-lo, mas querer caminhar contigo. Mas, Pai, as dores foram tantas e o cansaço foi tanto mental. Nós estivemos estafados, Pai. Mas nesse ano, meu Pai, que começa, o Senhor aqui está para dizer a todos nós que o nosso ministério não acabou ainda. O nosso ministério ainda não acabou. O Senhor conta conosco, Pai. O Senhor conta com cada um aqui, pois esses são os profetas dessa geração. Deus querido, dá força àqueles que estão cansados, Pai. E que esse ano 2023, Senhor, nós venhamos cada vez mais alimentar do Senhor. Porque aqui está contido tudo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos. O Senhor é fonte inesgotável de amor. O Senhor é fonte inesgotável para o cansado, Pai. Aqui está o que nós precisamos, mas que hoje, Pai, nós venhamos fazer a nossa parte. Cada vez mais debruçarmos na Tua palavra. Cada vez mais nos alimentarmos dela, Pai. Esse é o nosso compromisso para que nós vençamos as barreiras desse ano 2023. Pai, ajude cada um dos meus irmãos nas suas lutas, nas dificuldades que eles têm, nas tristezas que eles passam, Pai, que nos vales, que eles atravessam. Que eles possam ser sustentados por Ti, Pai. Dá força a eles, Pai. Ajude-nos, Pai. Para que nós venhamos continuar, meu Pai, marchando. E não desanimando, meu Pai. Não desanimando, mas continuando firme, Senhor Deus, ó Pai. Oriundo sempre, ó Pai, com as Tuas forças em nós. No nome do Senhor Jesus que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Agradecidos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e que tem feito, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós pedimos ao Senhor o Seu renovo em nós. Renova-nos cada vez mais, Pai. Que todos nós possamos continuar marchando, fortalecidos e sempre com o nosso alimento, Pai querido, em dia. Com o nosso alimento cada vez mais em nossos corações, que é a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós aqui entregamos, Pai, essa oração, este culto, essa mensagem nas Tuas mãos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te adoramos e te entregamos nossas orações, nossas súplicas. Ajude cada um, meu Pai, na sua luta, no seu trabalho, na sua casa, que eles possam vencer no Teu nome, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, irmãos? Todos entenderam a mensagem? Nunca se esqueça. Ainda não acabou. O Senhor continua contando com todos vocês. As forças que você não tem, Ele tem. Então, peça a Ele que Ele te dá. Continue a se alimentar desse pão cozido e dessa água que está na sua palavra, está na Bíblia. São palavras do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês.